Fala meu povo, tudo bem com vocês? Tô vivo, tá? Tô bem, graças a Deus. Só tava um pouquinho sumido do YouTube, mas tô de volta. Graças a Deus tô aqui de volta postando mais um vídeo para poder compartilhar com vocês um pouquinho de como tem sido a missão, de como tem sido a minha estadia aqui na África do Sul. E também queria compartilhar com vocês sobre a África do Sul, sobre o que está acontecendo nesse momento na África do Sul. E eu já queria começar esse vídeo já no comecinho, já pedindo para você orar pela África do Sul. Se você puder tirar 5 minutinhos do seu dia, 10 minutinhos do seu dia e orar especificamente por essa nação, eu ia ficar muito feliz. É a nação que Deus colocou no meu coração para estar servindo nesse momento. Então seria incrível se você tirasse um tempinho para poder orar por essa nação. E eu vou te explicar por quê. Há cerca de uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, um ex-presidente da África do Sul, o presidente Zuma, ele inclusive era o presidente durante a Copa do Mundo de 2010, então talvez você se lembre dele por conta da Copa do Mundo. Ele foi condenado a 15 meses de prisão por corrupção, por outras coisas. E por conta disso, muitas pessoas foram às ruas protestar. Ele era um presidente muito populista, um presidente muito querido aqui, e ele é parte de uma etnia chamada Zulu aqui na África do Sul, que é a maior etnia da África do Sul. Então, por essa questão racial, muitas pessoas foram às ruas protestar. Mas muita gente aqui está falando que isso também é só uma desculpa para as pessoas irem às ruas, porque várias outras questões englobam esse problema, como por exemplo a questão da pandemia. Nós entramos no level 4 de restrições aqui, então tá tudo fechado, todos os comércios, a economia tá despencando por conta disso. Nós sabemos que as restrições elas são eficazes contra o vírus, contra a pandemia, mas afeta muita gente economicamente, infelizmente. Afeta muita gente, então muita gente foi pra rua, principalmente Joanesburgo e KwaZulu-Natal, que são 2 cidades grandes no norte da África do Sul. E essas pessoas na rua não são protestos pacíficos, muito pelo contrário, as pessoas têm invadido shoppings, queimado shoppings, muitos saques a shoppings, a comércios. Então a gente tem vídeos de pessoas carregando várias televisões assim, num carrinho e levando para casa. Com isso, várias pessoas já morreram devido a esses protestos, devido à luta contra a polícia durante esses protestos. Então a coisa não tá fácil, não tá legal, não tá bonito nesse momento. Então eu queria que você estivesse orando por essas pessoas, orando pelo país, orando pela economia do país. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus nos disse, que no mundo teríamos aflições, lá em João 16:33, mas o versículo não acaba aí, não acaba no mundo teremos aflições. O versículo acaba quando Jesus fala: mas eu venci o mundo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu tenho certeza que aquele que venceu o mundo está aqui também, está trabalhando nessa nação e continua trabalhando aqui. E quem sabe nós somos resposta para isso aqui na África do Sul. Então continue orando por isso, por favor, eu te peço para que você continue orando pela África do Sul, continue orando por mim aqui, pela nossa segurança aqui. Por enquanto nós não estamos saindo de casa, primeiro por conta das restrições, a gente não pode sair às ruas, a gente pode sair só para ir nos mercados e voltar, então a gente tem ficado dentro de casa. Com isso, até o nosso trabalho foi todo interrompido, o trabalho que a gente realiza nas escolas e em alguns outros lugares, o próprio trabalho no futebol com os meninos, que eu sempre conto aqui nos vídeos, a gente está parado, está suspenso por enquanto, porque não se pode fazer qualquer atividade física em grupo. Então esses têm sido os nossos desafios aqui. Então eu já peço para que vocês orem por isso, orem pela minha vida, continuem orando muito pela África do Sul nesse momento difícil. A própria questão da pandemia mesmo, já vou compartilhar com vocês. Eu falei do level 4, nós estamos vivendo uma terceira onda de Covid aqui na África do Sul. Então por conta disso o número de casos tem aumentado muito e devido a isso nós estamos nesse level 4, tá bom? Então ore por mim, ore por isso, continue orando por todas essas questões aqui na África do Sul. E antes de acabar o vídeo eu queria compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu 3 semanas atrás, antes das coisas fecharem aqui. O nosso último culto aqui na igreja foi nesse dia, 3 ou 4 semanas atrás. Eu queria compartilhar um testemunho que aconteceu nesse culto. Foi um culto de Dia dos Pais aqui na África do Sul e nós reunimos as crianças no Ministério Infantil para fazer uma atividade para os pais. Então eles teriam que fazer um cartãozinho para os pais e uma outra atividadezinha lá para dar de presente para os pais. Eu não estava com as crianças nesse dia, mas logo ao final do culto
uma menina que é do nosso time aqui, ela foi me chamar lá no culto e ela falou: Davi, um dos meninos ele tá chorando muito lá na sala, você pode ir lá conversar. E é um dos meninos, inclusive quem me segue nas redes sociais, inclusive pode ficar à vontade para seguir aqui, é um dos meninos que eu tenho um carinho muito enorme com ele, é um dos meninos que joga bola lá com a gente lá no projeto, então eu consegui trazer ele para a igreja, então todo domingo ele vem. Lá nas minhas redes sociais eu já compartilhei mais sobre ele, é o Blake, o nome desse menino. E ele tava chorando esse dia. Então eu chamei ele num canto pra gente conversar, ele sentou na escada e começou a conversar sobre qual o motivo daquele choro. E quando eu perguntei pra ele, ele falou: tio, eu não sei te contar, eu não sei como começar a te contar. Eu falei: fica à vontade, compartilha da maneira que você puder, não tem problema. E era dia dos pais, como eu falei, e o que ele me falou foi que todo dia dos pais ele sente uma falta muito grande do pai dele, porque o pai dele não é presente na vida dele. O pai dele, segundo ele falou que o pai dele não gosta dele ou não gosta de estar com ele, por isso ele não vê muito o pai dele. E isso faz muito triste. Todo dia dos pais ele fala que ele fica muito triste por essa situação. Naquele momento, meu coração ficou pesado, sabe? É muito difícil olhar para uma criança falando sobre isso, um problema que óbvio, não é culpa dele, mas que ele pode se sentir culpado por isso. Mas naquele mesmo momento, Deus colocou uma palavra na minha mente e eu achei aquele momento tão bom, porque Deus estava me dando uma oportunidade de compartilhar sobre paternidade, sobre a paternidade de Deus com ele. E foi então que eu comecei a compartilhar com ele, falando que mesmo que você não tenha um pai presente, mesmo que seu pai não seja o maior exemplo de pai, você tem o maior exemplo de pai na Bíblia, você tem o maior exemplo dentro do seu coração, que é Deus. E Deus é seu pai, e o que você precisar você pode levar em oração a ele. E eu abri um texto que fala que nós somos filhos por adoção, que Deus nos adotou por meio de Jesus Cristo. Eu fiz ele ler esse versículo na minha Bíblia em inglês, né? Ele leu esse versículo. E enquanto a gente conversava, o semblante daquela criança ela ia mudando, ela ia começando a sorrir e ela ia começando a pensar: beleza, meu pai não é tão presente na minha vida, mas Deus mas eu posso contar com Deus. E foi incrível ver como Deus foi falando na vida daquela criança. Ao final eu até brinquei com ele, porque o pessoal brinca aqui que ele é meu filho. Eu falei isso com ele, eu falei: sabe como é que o pessoal te chama aqui? Ele falou: como? Aí eu falei: o pessoal brinca aqui que você é meu filho, então o que você precisar você pode contar comigo também. Foi o que faltava, ele abriu um sorrisão, me abraçou, a gente tirou ali 2-3 minutos orando junto, a gente orou junto, eu orei pela vida dele. E isso, de alguma forma, mudou totalmente o relacionamento que eu tenho com ele. Hoje, qualquer lugar que eu vou, que eu encontro com ele, ele vem correndo, me abraça, e tio, ele me chama de coach, na verdade, né? Coach, vem, me abraça e quer ficar perto. E ele não falta um culto, ele tá ali presente, a gente vê o comportamento, como o comportamento dele com outras crianças tem mudado, ele tem sido muito mais carinhoso, ele tem sido muito mais atencioso a tudo. Então são transformações que Deus está fazendo aqui por meio da gente, a obra é toda dele, mas graças a Deus ele é misericordioso conosco para nos usar a fazer essa obra. Então eu peço para que você continue orando por todo esse trabalho, por tudo isso, tá bom? Esse foi o vídeo bem rapidinho de hoje e qualquer coisa me chama na rede social, me chama aqui no Instagram, lá eu tô compartilhando mais coisas também sobre a missão. Fique à vontade para me chamar lá, a gente troca uma ideia, tá bom? Beijão, gente, a gente se vê, tchau, tchau!